Bom dia, bom dia! Deixa eu desligar minha música aqui. Vamos desligar. Bom dia para vocês. Como vocês estão? Como é que vocês passaram de semana? Deu tudo certo? Eu espero que sim, que vocês tenham tido uma semana maravilhosa e que realmente tenha dado tudo certo. E agora nós estamos aí na sexta-feira, sextou de novo e nós vamos ter aí o nosso final de semana. E aí começa a semana de novo. Gente, como tá? Meninas, vocês já perceberam o quanto tá passando rápido? Nós já estamos indo aí praticamente para setembro, nós já estamos indo aí pro Natal. Meu Deus do céu, né? Como passou rápido. O ano tá voando, não tá nem andando, tá voando já. Mas chegou o nosso dia do nosso bate-papo aqui. E hoje, o que você vai falar, Catarina? Vamos conversar sobre a importância de algumas vitaminas, principalmente das vitaminas do complexo B. Porque a gente sempre escuta, né? Ai, mas tem várias vitaminas aí, a B1, a B2, a B3, né? E por aí vai. E aí, mas qual que é a função dessas vitaminas no nosso corpo? Para que tem que ter, né, mais de uma? Quando a gente pensa numa suplementação, a gente sempre acaba fazendo um complexo das vitaminas do complexo B. Qual que é a função de cada uma? Então, é sobre isso. Por quê? Porque quando a gente pensa assim, ó, menopausa, né? Menopausa, vem um monte de sintomas, né? A gente sabe, né, que começa a aparecer várias coisas que a gente não tinha antes e a gente começa a perceber muitos sintomas. E aí uma deficiência de vitaminas e minerais vai comprometendo todo o nosso corpo. Por quê? Vamos imaginar assim, ó, eu estou num estresse constante, eu estou num estresse, eu estou fadigada, eu estou com várias coisas acontecendo na minha saúde e não tem vitaminas no meu estoque, não tem nutriente ali. O que o corpo vai fazer? Ele vai pegar e ele vai acudir a emergência. O que é a emergência? Manter você viva. E aí a gente começa a desenvolver vários sintomas. E muitas vezes a gente não percebe que aquele sintoma que a gente tá tendo tá ligado com uma deficiência de alguns nutrientes. E quando a gente pensa assim, ó, meninas, nas vitaminas do complexo B, elas são extremamente importantes, muito importante, porque ela vai trabalhar lá no nosso gerador de energia, né? As vitaminas do complexo B, elas trabalham, a gente chama lá de ciclo de Krebs, né? Então é como se fosse o gerador de energia nosso, formador de ATP, de fazer a nossa gasolina, né? Para fazer com que a gente ande, fale, respire, né? As coisas aqui dentro aconteçam. Então a gente precisa estar muito bem com com as vitaminas. E, em particular, a gente vai falar hoje sobre a vitamina B1, que é chamada também por tiamina, né? Então a gente vai começar hoje falando da B1, aí depois a gente vai falando das outras vitaminas. Mas hoje nós vamos dar fazer um particular aí da importância da vitamina B1 aí nos sintomas da menopausa. Então, quando a gente pensa assim, né? Nossa, mas para que a vitamina B1 é importante? Fadiga adrenal. Então, assim, na menopausa, a gente vai tendo uma deficiência maior mitocondrial, a gente vai ficando com mais cansaço, a gente vai ficando mais, a gente fala, nossa, mas eu era lá aos meus 20 anos, eu fazia, acontecia, saía para as baladas e não sei o que, hoje eu não aguento mais nada, né? Porque a gente vai tendo essa fadiga aí mitocondrial ou uma fadiga adrenal, e aí a gente vai tendo um cansaço maior, a gente não aguenta mais como a gente aguentava antes. Então, a vitamina B1, ela é importante para quando a gente pensa assim, nossa, eu tô muito cansada. Então, a gente tem que prestar atenção nessa vitamina.
tá? Então ela tem muito a ver, a vitamina B1, ela tá muito ligada principalmente com a fadiga adrenal, tá? Então a fadiga adrenal, eu tenho lá um cortisol extremamente alto e aí ele cai. Ele cai, então é um cortisol muito baixo, sinalizando ali uma fadiga adrenal, a minha adrenal tá lenta, tá? E a B1 vai participar. E ela vai participar também aí nesse ciclo de Krebs, né? Como um todo, nas reações bioquímicas, né? Então, para falar, para respirar, para os órgãos funcionarem, para tudo tá acontecendo, existe como se fosse um gerador de energia, que a gente chama de ciclo de Krebs, aonde vai participar várias reações, o que eu como vai passar por esse ciclo de Krebs aí para gerar energia. Então, a vitamina B1 ela participa nesse ciclo de Krebs. E se não tem vitamina B1, tudo vai trabalhar lento. Também ela vai participar para a conversão da glicose. A glicose, então eu comi glicose, eu comi o carboidrato, né? O pão, a massa, o doce, aí vai se transformar em glicose. Essa glicose, para converter em energia pra gente, ela é dependente de B1 também, tá? Assim como no estresse, eu tô muito estressada, eu vou ter um gasto maior dessa B1 e aí a gente vai precisar muito aí da vitamina B1. Ela é necessária também para síntese de aldosterona, para formar a aldosterona, que vai participar em todo o processo lá de retenção de líquido, né? Então, se não tá acontecendo isso corretamente, eu começo a ter edema, retenção de líquido no meu corpo, por falta de uma B1. É necessário também para o metabolismo lá dos nossos hormônios tireoidianos. Então, lá na nossa tireoide, a gente depende também de B1 para que a nossa tireoide trabalhe corretamente. Ela está envolvida também lá na nossa transmissão dos nossos impulsos nervosos. Também nós precisamos de B1. Então, olha quanta coisa aí que a gente precisa de B1, né? E também a gente precisa, quando a gente pensa nessa vitamina, na vitamina B1, lá na tiamina, ela é depletada, ela é eliminada com algumas coisas que a gente tá aí no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tô com retenção de líquido e eu vivo tomando diurético, eu estou depletando. Uma das vitaminas que eu estou jogando no lixo é a B1. Então, eu vou jogar fora essa B1 e aí eu começo a ter, né, problemas. Antibiótico também, aquelas pessoas que ficam tomando antibiótico direto, qualquer coisinha, uma gripe, uma espinha que saiu na testa, eu tô tomando antibiótico, né? Então, isso também faz com que eu deplete, com que eu elimine. As pessoas que não estão na menopausa ainda, que tomam anticoncepcionais, também faz uma depressão, elimina a vitamina B1, a tiamina, e também assim os cafezeiros, né? O excesso de café, aquela pessoa que acorda de manhã, toma café e vai tomando café ao longo do dia o tempo todo. Então, assim, quem toma excesso de café também vai depletar, vai roubar a B1. Chás, né? Chá mate, chá preto, esses chás aí, açúcar, né? Excesso de açúcar, eu adoço tudo, eu coloco açúcar em tudo, né? E aí quando a gente fala assim no açúcar, é o excesso do carboidrato, né? Que tudo que se transforma em açúcar no nosso corpo em excesso, o pão, a massa, o doce, né? Vai depletar B1. Álcool, né? O álcool, as pessoas que gostam aí de um alquinho o tempo todo. Peixe cru também, né? Quem gosta também vai depletar aí a B1. Aquele bicarbonato de sódio também. E também tem uma substância, deixa eu lembrar aqui, os sulfetos, tá? Os sulfetos, eles estão presentes nos alimentos processados, naqueles alimentos industrializados, né? Então, eles também vão fazer depletar. Então, eu sou uma pessoa
que como muito coisas processadas, é a mortadela, é o presunto, é a salsicha, né? Aquela vina que a gente conhece aqui em Curitiba. Então, eu tô comendo muito esses alimentos processados, eu vou também, vai ter muito sulfeto, e esse sulfeto vai depletar a B1. E Catarina, onde que eu vou encontrar a B1, né? Onde será que ela vai estar presente? Ela vai estar presente em alguns alimentos do nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não come. Por exemplo, cereais integrais, um arroz integral, né? Tudo que for integral ali, que tem aquela fibrinha, vai ser interessante, que vai ter B1. Os feijões, né? A grão de bico, feijão, os feijões coloridos, né? Então, feijão preto, feijão vermelho, feijão branco, feijão roxo, né? Vai ter B1. Mas a gente às vezes não come, né? No nosso dia a dia. Os oleaginosos, então, por exemplo, castanha, nozes, amêndoa, semente de girassol, então tudo isso vai ter B1. A linhaça também tem B1. A carne, por exemplo, a carne de porco, cordeiro e vaca, vai ter B1 também. A selga também, às vezes a gente, coitado, não dá nada pra selga, né? E levedura de cerveja, aquele levedo que muitas pessoas tomam, né? Pra dar energia, vai ter B1. E aí, quando a gente pensa assim, ó, como que eu posso perceber que eu estou com deficiência da B1? Como é que eu posso perceber que ela está deficiente no meu corpo? Então, tem vários sintomas que manifesta que a gente tem que ficar de olho. Então, por exemplo, a convulsão, né? Pessoas que têm convulsão pode ser uma deficiência de B1. A fadiga extrema, ai meu Deus, aquele cansaço, aquela coisa assim que eu acordo cansada, eu vou dormir cansada, né? Então a gente tem que observar, será que eu estou consumindo fontes de B1? Aquele esquecimento, sabe? Eu esqueço de tudo, esqueço da chave, esqueço das coisas, eu vou conversar com as pessoas, eu me perco e aí não perco o que eu estava falando, né? Então, assim, isso pode ser uma deficiência de B1. Dor de cabeça, né? De repente começa a aparecer uma dor de cabeça do nada, irritabilidade, aquela pessoa que, né? Qualquer coisa, uau! Né? Fica nervosa por qualquer coisa, né? Então, assim, pode ser uma deficiência de B1 aí, suores noturno, né? Aí é diferente do calorão da menopausa, né? Aquele suor que vem, que pode ser que não seja do calorão da menopausa, mas seja simplesmente uma deficiência da vitamina B1. Uma febre, assim, de origem desconhecida, né? Então, aquela febre, assim, que eu estou bem e de repente vem uma febre do nada. Pode ser também uma deficiência de B1 aí. A memória, né? Diminuição da nossa memória, do nada. Eu começo, né, a ter problemas aí com a memória. Depressão, né? Aquela pessoa, assim, que a gente sabe que a depressão é mal do século e quase sempre ela tá envolvida com deficiências, com causas, né? Como eu sempre falo aqui, né, meninas, tudo tem uma causa, né? Ninguém nasceu com aquilo, o problema não veio do além, né? Tudo foi desencadeando, chegou um momento que apareceu aquilo ali, mas tem uma causa. E é isso que é importante, a gente sempre descobrir os causadores, né? Não é você sair aí tomando remédio, simplesmente, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Mas o que será que está acontecendo? Será que eu não estou com alguma deficiência nutricional? Então, é isso que a gente tem que observar. E também a deficiência da B1 vai afetar os distúrbios do sono, né? Aquele sono ruim, aquele sono acorda, né? Então, pode ser também uma deficiência da vitamina B1. Problemas de visão, né? A gente começa a ter, claro que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo problemas de visão, né? Mas até a semana passada, meninas, eu falei com vocês sobre a visão, que o quanto mais você retardar usar o óculos e tentando forçar a sua visão para enxergar, para fazer, é melhor
do que você, qualquer coisinha já usa óculos. Porque aí você vicia e aí ele vai cada vez mais precisando de mais grau e aí você fica refém do óculos. E a visão vai acostumando. É como se ela estivesse numa zona de conforto, né? Eu não estou enxergando, aí eu coloco o óculos e tudo fica resolvido. À medida que eu, né, forço ali para olhar as coisas e tudo, você vai retardando esse processo aí, segundo os estudos, né? E a visão, ela tá ligada também com deficiências, e uma das deficiências é a B1. Então, na minha prática, eu tento retardar ao máximo. Então, eu uso óculos, sim, uso para ver os exames do meu paciente, às vezes para ler um livro quando a letrinha é muito pequenininha, coisas assim que precisa, para ver uma receita de uma bula, né? Mas assim, no meu dia a dia, eu tento não usar, justamente para ir retardando o máximo que eu puder, de ficar dependente do óculos para tudo, tá? Então, ele vai mexer, a deficiência da B1 vai mexer também nessa parte de visão aí. Sabe aquele formigamento, aquele aquecimento extremo? E tem pessoas que têm na planta do pé, às vezes assim, um formigamento ou o pé aquecido, né? Também pode ser uma deficiência de B1. Ansiedade, né? Aquela pessoa, tem pessoas que já é ansiosa, né? De natureza, mas assim, às vezes eu tô, nossa, eu não era assim, o que tá acontecendo comigo, né? Então, assim, muito ansiosa, né? Então, pode ser também que seja uma deficiência. Sensibilidade à dor, sabe aquela pessoa? Vai lavar o cabelo, dói, vai fazer qualquer procedimento, qualquer coisa, tirar o pelinho ali, dói. Então, tudo é uma sensibilidade muito maior à dor. Ansiedade, né, que eu falei, retenção de água, aquela pessoa inchada, inchaço nos tornozelos, pulsos, né, então aquela pessoa que tá inchada nos pulsos, nos tornozelos, aquela retenção severa de água aí, né, a B1 ela está envolvida. E aí, em casos assim extremos, né? Extremos, a gente tem na literatura a beriberi, né? A beriberi pode ser uma consequência da vitamina B1, que é a tiamina. O que é beriberi, Catarina? Aquela extrema deficiência, né? Uma extrema deficiência que é uma paralisação dos membros inferiores, edema exagerado, aquele inchação assim, e os membros inferiores, né, uma paralisação, né, dos membros. Então, isso é uma deficiência extrema da B1. E aí a gente tem aí estudos também mostrando da B1 uma relação também com Alzheimer e o Parkinson, tá? Então a gente também tem que ficar, à medida que a gente vai envelhecendo, principalmente se a gente tem genética na família, né? Aí é complicado. Sabe que não é fácil, né, meninas? Você, de repente, você passa uma vida, né? E de repente você envelhece, por exemplo, com Alzheimer, com Parkinson. Não é fácil. Então, tem que observar se tem uma genética. E eu sempre falo aqui, não é porque tem uma genética, então eu estou condenada a ter. Não. Depende do meu terreno, do que eu estou dando. Eu posso deixar a minha genética dormindo, silenciar ela com cuidados que eu tenho que fazer ao longo da minha vida, tá? E a B1 é uma vitamina que ela está envolvida nesse processo. Existem enzimas que são dependentes da B1, que são importantes para o estabelecimento ali dos padrões de energia cerebral, e também para a síntese de mielina, tá? Então a B1 ela tem todo um envolvimento nessa parte cerebral. Eu até essa semana, né, fiquei assim, eu tenho um pacientinho de muitos anos, e ele, assim, eu atendi ele lá atrás, e aí ele tem história, né, de Alzheimer, né, na família. E aí agora ele tá com Alzheimer, ele tá com 80 e poucos anos, né, mas com Alzheimer. Mas uma pessoa que era ativa, que vivia, que acontecia, que não sei o que, muito rica, inclusive, e
E agora tá com Alzheimer, né? Então você veja, às vezes a pessoa passa uma vida, né? Mas era uma pessoa que viveu extremamente estressada, é uma pessoa que nunca se cuidava, não acreditava em nada que a gente falava. Era tipo assim, por muitas pessoas, por ter muito dinheiro, às vezes elas se sentem o Deus, né? Elas comandam tudo, é o do jeito delas, é elas que são a autoridade máxima, elas que mandam, elas simplesmente são o Deus. E aí não se cuidou, não fez a lição de casa, né? Então tudo que era orientado, imagina eu sou, né? Imagina, eu sou todo poderoso e hoje está com Alzheimer, né? Então assim foi plantando porque deu um estilo de vida ruim, né? Estresse, várias coisas aí e a gente sabe, né, que a vida de empresário não é fácil, que vive, né, num mundo, né, de estresse. E só que você tem que colocar, se preparar, né? Dar um terreno. O estresse a gente não tem como fugir, mas a gente tem como melhorar, né? Dar um terreno adequado. E as pessoas acham que nunca vai acontecer, né? Tipo assim, imagina eu, não vai, né? Mas a gente é humano, né? A gente não é nada, eu sempre falo, a gente não é nada, né? É pozinho, né? Tá ali uma viradinha ali que se Deus quiser você já vira a tua vida e de repente você era uma pessoa e de repente você não é nada, né? Então isso acontece muito, 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 muito. Então se tem história de Alzheimer, de Parkinson, precisa arrumar o terreno. Cuidado desse terreno, colocar os nutrientes certos, né? Para que eu possa deixar essa genética dormindo. Isso é possível, é o que os estudos vêm mostrando. Então a gente tem que se cuidar. Então, quando a gente fala assim de vitamina B1, veja quanta coisa que a gente pode estar acontecendo com a gente e pode ser só uma deficiência de vitaminas ou uma deficiência de minerais. Então, as vitaminas, os minerais, meninas, eles têm como posso dizer, uma função muito importante no nosso corpo, porque para tudo acontecer dentro do nosso corpo, nós somos dependentes disso. Então eu preciso comer o alimento, eu preciso estar focada aí nas minhas deficiências. Eu preciso prestar atenção no meu corpo. Por que eu estou assim? Por que eu estou com esse sintoma? Para que eu vá cuidando de mim, dando os nutrientes. E muitas vezes a gente não consome a quantidade que a gente precisa, porque essa quantidade ela é muito individualizada, né? Tem pessoas que vivem num mundo ali sem estresse, não tem nada. Bom dia, Ana, tudo bem? Você já pegou no nosso finalzinho da nossa live, mas eu vou deixar gravada. Nós estamos falando de vitaminas e em especial da vitamina B1, tá? Da tiamina. Então, às vezes vem aí o sintoma e a gente não se dá conta, né? Que pode ser uma deficiência de vitaminas. E muitas vezes na nossa alimentação a gente não consome as quantidades, porque essa quantidade ela é muito individualizada de cada um. Tem pessoas que tá mais, por exemplo, assim, que pena, me arrumando para trabalhar, legal, uma excelente sexta-feira para você, então, um ótimo dia de trabalho, né, para todos nós. E aí, a hora que der, você assiste, porque é bem importante para nós mulheres aí, a deficiência da vitamina B1, ela provoca um monte de sintomas. Então, aí, o que a gente tem que pensar, meninas? A gente às vezes não consome na nossa dieta. Na nossa dieta, no nosso dia a dia, nós não consumimos as fontes que precisa. E como eu falo, isso tudo é muito individualizado. Tem pessoas que estão mais estressadas, tem pessoas que têm uma genética ali favorável para desenvolver tal problema, vai precisar de muito mais
daquele nutriente. Aí a gente tem também a nossa alimentação, que hoje a nossa alimentação está muito contaminada, muito cheia de coisas, né? Muitas vezes aquele alimento não é suficiente para acudir a minha necessidade. E aí a gente vai ficando doente, a gente vai aparecendo, vai abrindo portas, né? Então por isso que é importante, além de eu cuidar da minha alimentação, principalmente na menopausa, é importante às vezes a gente tomar um suplemento, né? Procurar profissionais para nos orientar quais os nutrientes que eu preciso mais, o que eu preciso ter no meu dia a dia como receita de bolo aí, né? No meu dia a dia para estar suprindo os problemas que eu tenho, né? Então a gente precisa tá de olho nisso. Porque, como eu falo, às vezes só o alimento não é suficiente para a quantidade que eu preciso, porque uma pessoa vai precisar de X, a outra vai precisar de Y. E aí, às vezes, eu não dou conta aquela quantidade é pouca para mim. E aí, por isso que a gente recorre muito à suplementação, né, das vitaminas, dos minerais. Então, eu sempre falo, carro-chefe, é sempre bom a gente ter um complexo de vitaminas e minerais para a gente estar tomando. Mas não é essas vitaminas, meninas, aí o centro da vida, não é essas vitaminas, tá? É uma vitamina, é um complexo de vitamina individualizado para você, né? Porque ali vem da farmácia já pronto, vai ter várias coisas, a quantidade é muito pequenininha, e às vezes eu preciso muito mais de uma quantidade muito maior para mim do que para outra, né? Então a gente não pode ficar tomando essas coisas prontas, mas tem que sim pedir orientação para o profissional para saber quais eu preciso e qual a quantidade que seria adequada para mim, para o meu corpo. Tá? Então isso é bem importante, porque às vezes a gente acha que comprou lá um suplemento, tá tomando e acha que tá tudo certo, e às vezes não, às vezes a gente já tá indo pro esgoto e não tá tendo absorção, porque existe fórmulas corretas, né, pra gente dar. Então, por exemplo, quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dar, vou dar o exemplo da vitamina B6, tá? A vitamina B6, ela para ela chegar no nosso corpo lá, ela é dependente de várias coisas e ela passa por vários caminhos para ela poder chegar na forma. Então ela tem que chegar na forma de piridoxal 3-fosfato, tá? Que é a forma ativa, que é onde ela vai fazer o trabalho dela. Tá? Então, nesses suplementos, tá lá B6. Então, essa vitamina B6, ela vai ter que passar por tanto processo para daí se converter na forma ativa, tá? E aí, o que acontece? Às vezes eu tô tomando e ela se perdeu no meio do caminho e a quantidade que eu preciso não chegou, né? Ou a quantidade é muito pouco. Até se transformar, ela depende de magnésio. Se eu tô, por exemplo, com deficiência de magnésio, não vai chegar. Entendeu? E aí eu acho que eu estou tomando, mas não tá tendo resultado. Por quê? Porque a quantidade tá pouca, não tá chegando na quantidade. Então aí quando você vai no profissional, ele já coloca a forma na forma ativa, para não depender de ninguém pelo caminho, e aí a gente tem mais resultado. Tá? Então, por isso que sempre, quando se trata de suplementação, tem que estar, não dá para ir comprando assim aleatório, tem que estar orientado para ter a suplementação correta, tá bom? Então, meninas, nossa live de hoje, eu vou encerrando por aqui. Vamos trabalhar também, né? Fazer que nem a Ana, trabalhar, fazer as coisas aí, que o dia só está começando. Vamos ter aí uma sexta-feira maravilhosa, que a sexta-feira de vocês seja top do top, que seja aquela sexta-feira muito legal, e vamos se cuidar, né, meninas? Eu sempre falo aqui, vamos se cuidar, vamos se amar, vamos se colocar em primeiro lugar, porque se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai colocar por você. Então, cuidar de você primeiro, para que você cuide, para que você dê o melhor para as outras pessoas depois, tá bom? Então, prestem atenção nesse sentido de deficiências. Nossa, eu tô com
com isso. O que será que tá acontecendo? Vamos melhorar a alimentação. Ah, mas eu não tô comendo direito. Ah, entendeu? E fazer esses cuidados aí pra gente poder, ó, tá bem. Porque a gente veio nesse mundo para ser feliz, para se cuidar, para se amar. Então, a gente precisa olhar pra gente, né? Olhar pra nós, pra poder se cuidar, né? Não ir só deixa a vida me levar. Não, não dá. A gente tem que ter um olhar diferente pra gente. Tá bom, meninas? Então, um excelente dia para vocês, que seja um dia muito abençoado e vamos que vamos. Vamos curtir essa sexta e vamos curtir o final de semana. Então, um excelente final de semana para todas. Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus. Vamos desligar aqui.